Olá, meus queridos seguidores, inscritos, as ervas e seus benefícios. Hoje eu vou trazer para vocês a conjunção de mais duas ervas para um trabalho em específico e grandioso que ela faz. O tratamento e o acompanhamento da infertilidade feminina. Então essas duas ervas têm o potencial de tratar a infertilidade e fazer com que a mulher fique propensa a ter um filho, a ser mãe. A primeira erva é a uxi amarela. A uxi amarela, ela tem o nome científico de Endopleura uxi. A segunda erva é a unha de gato, que o seu nome científico é Uncaria tomentosa. Então a conjunção dessas duas fazem esse trabalho magnífico. É claro, essas duas ervas também têm outras finalidades terapêuticas e tratamento da nossa saúde, através dos chás. Mas eu resolvi juntar as duas e falar mais com grande propriedade sobre essa parte do aparelho reprodutivo feminino, que é o que eu vou dizer agora. Então a combinação desses dois chás são para problemas uterinos ou dificuldade grave nessa região, de engravidar. A justificativa está nas propriedades imunoestimulantes e anti-inflamatórias que esses fitoquímicos dessas plantas nos trazem, que reduzem os cistos e os miomas presentes no útero. Estudos que foram conduzidos pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e também pela Universidade do Maranhão, que é a UFMA, indicam a combinação e trazem para nós documentado que reduz em torno de 60% os sintomas da endometriose. A endometriose, ela é a vilã dessa parte reprodutora feminina. Ela que acomete a região, útero, colo de útero, ovário e tudo mais, aquela região toda. E a mulher acaba se tornando infértil e não consegue engravidar de forma alguma. E essas doenças uterinas atrapalham esse processo, o processo da gravidez. Quais são os benefícios que a junção dessas duas maravilhosas plantas, maravilhosas ervas, trazem para a mulher em si, nesse tratamento da infertilização? O tratamento e eliminação de cistos, porque normalmente desenvolve-se no decorrer do tempo, por isso que a mulher faz uma visita periódica ao ginecologista, e através desse trabalho, do tratamento em si, a mulher apresenta cistos ovarianos, através de ultrassom e tudo mais. Então, a conjunção das duas fazem o tratamento e retirada desses cistos ovarianos. Tônico. A planta em si, ela tem uma forma de tonificar e melhorar a região, certo? Para poder tratar e acometer e trazer em si um bebê no útero. Então fica tonificado, fica preparado, fica perfeito a região para receber um bebê. Infecções uterinas em geral. Qualquer tipo de infecção também é tratada e corrigida no decorrer deste tratamento. Miomas, certo? Que normalmente a mulher também apresenta muitos miomas uterinos. E o tratamento das ervas também traz esse benefício. Melhora a circulação interna, além da circulação do nosso organismo, também traz uma melhoria de circulação interna, ovário, útero, trompas e regiões, A limpeza é feita através do tratamento, que é uma limpeza do sistema reprodutor. Tira-se as toxinas, faz uma circulação melhor e faz uma faxina no decorrer do tempo. Então, se tem algum problema naquela região acometendo, é limpado, é retirado no decorrer do tratamento, Melhora e estimula o sistema imunológico e também cuida da endometriose, como eu disse, porque a endometriose é a vilã mais comum no problema reprodutor feminino, porque ela acomete tecido, ela acomete regiões específicas, ela traz problemas para o ovário, problemas policísticos e tudo mais.
A mulher também ela tem muita propensão para ter a candidíase, e a folha e a casca com a junção também eliminam a candidíase no processo que a mulher adquire também. Então ela faz uma limpeza e retira. Distúrbios menstruais, por exemplo, a mulher ela também tem problemas com o ciclo menstrual, né? Às vezes ela sangra muito, então, ou às vezes ela tem um pouco de problema nessa parte, com muita dor. Então, em si, o tratamento regula o ciclo menstrual. Naquele período, né, que a mulher começa também a ovular, às vezes a mulher antes sente dor, sente o desconforto, um incômodo abdominal. Então tudo isso é sanado, resolvido e tratado no decorrer do tempo. Às vezes a pessoa chega a não ter mais, a mulher em si, não ter mais aquelas cólicas horríveis que sentem, que às vezes não conseguem nem sair de casa, ficam até acamadas de tanta dor. Você vê no aspecto, né, no rosto feminino, que ela está com uma dor naquele momento. Até você fala, você está bem? Ah, não, eu estou com uma dor muito grande, estou com cólica. E você sente, dá até uma agonia de ver. Você fala, meu Deus, ainda bem que eu não passo por essa situação no momento, né? Porque eu não tenho essa parte. Os homens não sofrem tanto, né? Porque não tem isso. Tem outros tipos de sofrimento masculino, mas esse não é o caso. O Xi amarelo, ele trata inflamações causadas por algumas enfermidades daquela região. Então o trabalho do Xi é um trabalho anti-inflamatório, o Xi amarelo. Então essa é a parte dele, para vocês entenderem com uma certa grandeza. E a unha de gato, ela atua equilibrando os hormônios feminino, né? Afinando o endométrio, e também atua na liberação do estradiol, no combate à resistência de insulina. Então, para você perceber que o tratamento do Xi é o anti-inflamatório e a unha de gato é esse processo hormonal e liberação. Então, ele faz todo um trabalho em conjunto, as duas plantas, para poder trazer melhorias e equilíbrio do reprodutor feminino. O ciclo menstrual regular na mulher, a gente entende que é de 28 a 30 dias. O regular, né? Porque normalmente tem algumas mulheres que são cometidas do ciclo irregular. Mas para vocês terem uma ideia, o ciclo regular é de 28 a 30 dias. Então, como que nós vamos fazer o tratamento? Porque existe uma forma, né? Uma técnica, um jeito de você aplicar esse chá. Então, você vai fazer o seguinte, você vai consumir o chá do primeiro dia até o 14º dia. Então, eu entendo que o 14º dia é um dia anterior da ovulação. Então, se ovula no 15º, então no 14º dia eu vou parar com o chá. Porque a intenção na ovulação é a gravidez, engravidar. Agora, se o seu ciclo ele é desregulado, ele não é dessa forma, então você vai ter que se perceber no decorrer desse processo qual é o dia anterior da sua ovulação. Se você conseguir ter esse achado, você fala, poxa, hoje eu acho que é o último dia. Então amanhã ou depois de amanhã eu vou estar ovulando. Então, neste caso, hoje nós paramos com o chá e esperamos. Porque existe um processo depois disso, que é o processo de acometer e receber o bebê, né, naquela região do útero. Então, não se deve utilizar o chá após ovulação, para não impedir o espessamento adequado do endométrio e não afetar o desenvolvimento fetal, que caso a gravidez aconteça. Então, se eu não tomar no período da ovulação, eu vou estar propenso a engravidar. A mulher ela vai estar propensa a receber o bebê naquele momento. Porque como vai estar oxigenado, está tudo tônico, tudo arrumadinho, desinflamado, perfeito, não existe nada de problema, né? Endometriose, por exemplo, que acomete grandemente. Então está tudo propenso para uma gravidez. E é quando o processo acontece. Então, existem estudos, existem pessoas que explicaram, comentaram o tratamento que fizeram, que tomaram durante 6 meses. Teve um caso de uma moça que ela falou que 30 dias depois ela já engravidou, mas ela tomou todos os dias, regularmente. Só que os estudos comprovaram que o efeito correto e a forma de engravidar corretamente é essa que eu expliquei agora, entendeu? Um dia antes da ovulação, eu paro com o chá.
E como que nós devemos ser feito? Não exceda 3 ciclos. Então você vai fazer esse mesmo processo do primeiro ao 14º dia, no 15º eu ovulo, então eu paro o chá. No próximo mês, a mesma coisa. Eu começo do dia 1º ao 14º dia tomando chá, depois eu não tomo mais o chá. 3 vezes são 3 ciclos. Então os 3 ciclos são em conformidade corretamente para tratar toda a região reprodutiva feminina, acelerar, liberar, tratar e curar para receber o bebê. Então é este o tratamento correto que dizem os estudos, certo? Não excedendo, o que acontece? Após esse tempo, os níveis séricos de estradiol e também a progesterona baixam e podem dificultar a ovulação e implantação do embrião. Então, se você continuar esse tratamento em si, a continuidade, né, por exemplo, o 15º dia eu continuo tomando chá, o 16º tudo mais, eu vou atrapalhar esse processo, vai cair o nível sérico de estradiol e progesterona, eles baixam. Aí o que acontece? A ovulação não faz o papel dela, né? O embrião não procede, não cresce, não é implantado naquela região para gerar um bebê. Então acaba atrapalhando o processo da ovulação. Cai o progesterona, cai o sérico estradiol, cai todo esse processo. Caindo, eu não tenho como dar força, porque eu estou tratando, eu estou preparando. Quando está tudo preparado, começa-se essa nuance, né, essa interação. Então, quando começar essa interação, o chá não vai estar mais presente, e sim a interação, o envolvimento da gravidez. Então, aí que começa o processo da gravidez. Você entendeu? Existe um processo antes e um processo depois, tem que ser respeitável, correto? O preparo, como que eu faço o chá em si? O chia amarelo, nós utilizamos 2 colheres de sopa da casca para meio litro de água. Presta atenção, é meio litro de água. Esse preparo é o preparo mais forte que tem. Você pode utilizar 1 litro, tá? 2 colheres de sopa no litro. Mas inicialmente é interessante começar com 2 colheres de sopa e meio litro de água, para ele ficar um pouco mais consistente, certo? E você vai tomar em jejum na parte da manhã. Você levantou, você toma o chá de chia amarelo, perfeito? Depois de 30 minutos, 40 minutos, desjejum. Aí você vai comer o que você come todas as manhãs, certo? Aí é a sua parte, ok? Em relação à unha de gato, você vai utilizar as folhas ou pó, porque existem pó também, que é mais prático também de se fazer com pó. Você vai utilizar 2 colheres de sopa para meio litro de água. Não é 1 litro, é meio litro. Então os 2 chás vão utilizar 2 colheres de sopa para meio litro, perfeito? Ótimo. Só que o chá da unha de gato, né, nós vamos utilizar ao final da tarde, em torno de 18, 19 horas, todos os dias, nesse período de primeiros 15 dias, né? Se o seu ciclo menstrual não for irregular, aí você que vai controlar esse processo. Então, o que acontece? A intenção dos chás é ter essa interação. Um de manhã para fazer um trabalho específico e o outro para abraçar uma outra causa específica, como eu expliquei, né? Processo anti-inflamatório e depois um processo hormonal, equilíbrio e tudo mais. Ótimo. Então, esse processo é feito dessa forma. Detalhe, não fazemos os chás juntos no mesmo utensílio, né? Na jarra, na panela, o que seja. Eu faço o chá de chia amarelo aqui, deixo reservado, posso armazenar em garrafa térmica se eu quiser, e faço o chá de unha de gato deste lado e deixo armazenado desse lado. Não se mistura chá, não se faz junto os chás. Eu só vou beber junto no mesmo dia. Não é 1 hora depois. Eu vou beber o chia amarelo de manhã, em jejum, e vou beber a unha de gato ao final da tarde. Então, às 18, às 19 horas, eu tomo o chá da unha de gato e espero de 30 a 40 minutos, que é o momento exato do medicamento. Quer dizer, o fitoquímico da erva vai entrar em contato com o nosso organismo e interagir com a célula e tudo mais. E aí sim, eu vou jantar, vou fazer uma ceia, o que seja, certo? O seu tratado alimentício que você faz todos os dias,
correto? Pode-se comer qualquer tipo de coisa, não há problema nenhum, não há nenhuma contraindicação. Poxa, eu não posso comer isso tomando chá de uxi ou da unha. Não, não existe nada relacionado a isso. Então, perfeito. Depois desse processo bem explicado, durante o tratamento é possível você sentir náuseas, dores abdominais. Nas primeiras semanas isso acontece. Náusea, ânsia de vômito, dores abdominais, isso vai acontecer nas primeiras semanas. Você pode ficar tranquila, porque isso não vai atrapalhar em nada no seu tratamento, certo? E essas dores abdominais, elas são leves, elas não são tão comprometedoras. Você fala, meu Deus, eu não aguento de dor abdominal. E vai ocasionar diarreia. Então é um processo de limpeza, é um processo de interação celular e faxina, eliminando cistos, eliminando as doenças, circulando, desinflamando. Então fazendo um trabalho uterino e tratado perfeito, como as duas ervas em conjunto fazem, uma em conjunção com a outra, certo? Contraindicação. Quem não pode utilizar o chá? Isso é muito importante, né? Para quem não pode utilizar chá, porque nem todo o organismo, como eu sempre digo, tem o mesmo efeito e tem a mesma resposta. Se porventura você sentir algo muito acometedor, dores abdominais muito intensas, vômitos que não param, certo? Que você está acometida de vários vômitos, você vomita, daqui a meia hora está vomitando de novo, pare todo o processo. Certo? E procure o médico e explique para ele. Se você tiver com um processo reparador muito intenso, vai até um pronto-socorro e explique para ele. Olha, eu ministrei o chi amarelo e unha de gato para fazer um tratamento específico de infertilidade feminina e estou tendo esses problemas agora. E aí o médico ele vai saber como processar um medicamento específico naquele momento. Então explique, não esconda do médico. Isso é muito importante, porque assim ele vai aplicar o medicamento correto. Certo? Mas isso, essas dores abdominais, náusea, sensação de vômito e diarreia, faz parte do processo da limpeza. Então não entre em desespero. Se for algo leve que dê para você aguentar no processo todo, perfeito, maravilha. Ok? Contraindicação. A contraindicação, ele é muito interessante, porque tem que prestar bem atenção. Hipotensos. Pessoas que têm pressão baixa. Pessoas que têm acometimento de pressão baixa não devem se tomar. Você pode até tentar, mas se você vê que a pressão caiu muito, você para o chá. Porque existem processos e processos. Tem pessoas que têm hipotensão, e ela em si toma medicamento e não sente nada. Às vezes a pressão até melhora, depende, às vezes faz um reverse, que eu falo, né? Que eu chamo, você tomou um medicamento com muita intensidade, muito forte, deu reverse. De vez melhorar, ele aumenta aquele problema e fica pior. Então, se você tiver um reverse aí, você para o chá também, perfeitamente. Pessoas transplantadas, que fizeram algum transplante, né? Órgão em específico, não pode. Pessoas transplantadas, elas têm todo um cuidado, elas têm todo um tratamento, elas fazem exames laboratoriais periódicos, semanais, porque para ver se tem rejeição, se o organismo teve algum problema, elas não podem comer certos tipos de coisas, então tem que tomar muito cuidado. Transplantado é caso delicadíssimo. Então espere um período para o seu organismo se acostumar com aquele órgão ou algo parecido. Depois você faz esse tratado da infertilidade feminina, certo? Que façam uso de imunossupressores. Imunossupressores. Quem faz esse tratamento com medicamentos também não pode. Porque esses dois chás fazem uma interação com o medicamento e quebra. Né? Assim como tem muitos medicamentos que eles quebram o efeito de anticoncepcional. Muitas das pessoas falam assim, nossa, mas eu tomo anticoncepcional todo dia, tudo certinho, eu engravidei. Porque você estava ministrando algum tipo de chá. Isso é muito importante e muito relevante saber. Já teve caso, uma amiga minha, que estava ministrando um chá em específico, e na faculdade ela falou, engravidei, o que eu fiz de errado? Aí a gente foi atrás do processo, né, em relação a todo o processo que ela fazia, e a gente constatou que era uma erva que ela estava utilizando na época para fazer um tratamento específico, e a erva quebrou
o efeito do anticoncepcional e ela engravidou. Então precisa tomar muito cuidado com todos esses processos. Por isso que é bom a gente saber para que serve a erva, como é que eu devo utilizá-la, quantidade e tudo mais. Porque não é qualquer pessoa, não é qualquer organismo, tem organismos que reagem diferente, assim como eu já disse, certo? Portadores de tuberculose também não pode utilizar esse chá, não pode. E doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São aquelas doenças que comprometem grandemente o nosso organismo. A esclerose múltipla é uma delas. E a esclerose, ela já traz uma grande debilidade para o organismo, né? A pessoa já tem a imunidade muito baixa e tem outras séries de problemas relacionados. E aí, usando um chá desse que vai fazer um faxinão, a pessoa pode vir até ter uma síncope, desmaiar, ter problemas mais graves. Então tem que prestar bem atenção nas coisas que a gente faz, né? Que a gente usa, na verdade. Lúpus, que é o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus, ele deixa a pessoa muito debilitada, acomete algum órgão em específico, a imunidade é muito baixa, a pessoa tem que viver fazendo tratamento, tomando medicamento, e os medicamentos são fortes, e o chia, a unha de gato, ela pode interagir com o medicamento e debilitar mais a pessoa ainda, e ela vira até precisar ser internada para interagir fortemente naquele problema, né, do lúpus. Psoríase, também, para quem tem, não pode utilizar. E doença celíaca. A doença celíaca ela é causada por intolerância ao glúten. Muitas pessoas não podem utilizar glúten, né, que tem vários alimentos. Então, a pessoa que tem acometimento desse processo, doença celíaca, ela não pode utilizar. Doença de Crohn é uma inflamação séria do trato gastrointestinal. A doença de Crohn ela é muito rara, não é todo mundo que tem, são raríssimas as pessoas que têm. Mas, ultimamente, os estudos comprovam que ela está crescendo, né, cada vez mais. Isso é preocupante. Aquele incômodo gastrointestinal, diarreia, atrapalha em muitas situações. Os nossos intestinos, eles segregam vitaminas, minerais em conjunção com o nosso fígado. Então a pessoa ela fica fraca, ela fica debilitada, ela não tem muitas vitaminas, ela não tem esse processo, né, que trabalha corretamente no organismo. Então essas pessoas que têm doença de Crohn não podem utilizar estes chás porque eles são muito abrasivos, são muito fortes, porque eles fazem uma limpeza também intestinal. Não é só a parte de reprodutora feminina, eles também fazem uma limpeza em todo o processo, né? Gástrico e também intestinal. Todos trabalham em conjunto. A gente sabe que um órgão depende do outro, cada um tem a sua tarefa específica, cada um tem o seu tecido, né, com bactéria específica naquela região, que tem um trabalho bacteriológico específico. Então a gente tem que respeitar. Então o chia amarelo em unha de gato, eles fazem um faxinão no organismo. Melhora a circulação total. Então para você ver como que o negócio é forte, né? É potente. E antidepressivos. Se você está acostumado a utilizar muito antidepressivo, se você vive em função dele, etc., você tem que tomar cuidado. Você pode até ministrar, mas fique com uma atenção redobrada nessa parte. Ou senão você começa a fazer um tratamento. Eu tenho um vídeo que fala do mulungu com a valeriana, que é um calmante natural. Ele é muito forte porque a conjunção dos dois, ele faz com que o seu organismo relaxe bastante. E no terceiro dia você está tão calma, tão tranquila, que você começa a dormir naturalmente. Você fica muito tranquila. Então no meu canal aí, As Ervas e Seus Benefícios, tem o vídeo do mulungu com a valeriana. Você também pode utilizar em conjunto, se você quiser, e ir diminuindo esse antidepressivo com o decorrer do tempo. Já houve casos também de pessoas que acho que depois de 6 meses, mais ou menos, tomando regularmente esse chá, também conseguiu eliminar o medicamento antidepressivo e se sentiu melhor. Esses são os benefícios, né, relacionados na conjunção do chia amarelo mais a unha de gato para o tratamento da infertilidade feminina. Espero ter ajudado e se tiver alguma dúvida em relação a esse processo todo, né, em si, você pode me questionar aí no canal que eu vou responder com o maior carinho. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá!